temos desafiado a nossa igreja. Hoje pela manhã, inclusive, fizemos isso, mostrando a situação do pastor Ednei, que tem sofrido com o câncer e o tumor, mais especificamente a sua perna, e tem espalhado pelo seu pulmão, o fígado ele já não tem mais, e ele tem sofrido bastante, não só quanto à sua saúde, mas também na área financeira. Então eles são de Iguatu, mas agora estão em Fortaleza, na casa da irmã Marlene, que é irmã do pastor Gilson, que tem dado um apoio imenso a esses irmãos. Aí a foto dele, quando ele era bem de saúde, ele e sua esposa estão aí, sumiu, pode passar. Aí depois da reunião de pastores que eles tiveram, aí está o pastor Rob, o pastor Gilson, e aí é o irmão, o meu aí, o pastor Ednei. Você pode perceber que ele tem estado bem debilitado. Aí é o tumor na sua perna, você pode perceber que a outra perna é bem magrinha, dá para perceber lá a patela bem evidente, mas a outra perna aqui é onde está alojado todos os tumores, e eles todos os dias sangram, então tem algumas pequenas hemorragias. Aí você pode perceber mais um pouco, vai passar. Essa irmã, aliás, é uma descrente, mas ela é fisioterapeuta e ela tem ajudado o pastor Ednei nessa questão, porque ele teve um probleminha na hernia de disco, então por conta que ele está todos os dias acamado, ele teve esse problema. Então não só o problema do câncer, mas também esse problema, e ela tem ajudado nesse sentido. Aí a família do pastor Ednei, sua esposa, seus filhos, e aí você pode ajudar através das ofertas que iremos realizar hoje à noite. O pastor falou pela manhã, a oferta que nós iremos recolher hoje à noite será destinada para o irmão Ednei. Não só a nossa igreja tem feito isso, mas outras igrejas têm se reunido, a igreja de Sião, a igreja de Iguatu e outras igrejas, e toda a oferta será destinada para esses irmãos que têm passado por necessidades. Aí estão os dados bancários, você talvez possa pegar. Aí o relato do pastor Gilson, dia 11/10/2013, anteontem. Eu, minha esposa Mônica Alves e meus 2 filhinhos chegamos em casa às 10h15, porque fomos com o Jadilene, esposo dele, nosso carro, e Ednei, na ambulância dos bombeiros. O pai dele é Humberto, ele é sargento do Corpo de Bombeiros, inclusive trabalhou com o meu pai. E Jackson, que é cunhado também bombeiro, e eles têm ajudado na questão de transporte para os hospitais. Batendo na porta de alguns hospitais particulares, como São Carlos e Antônio Prudente, que são caríssimos e não tinham mais vagas. Uma UTI custa R$25.000, a emergência R$5.000 calção, ele fala aí brincando. Tínhamos quase R$6.000 de oferta dos irmãos e amigos até sexta-feira, mas já subiu para 7 recentemente. Alguém pode perguntar, e por que não levaram para um lugar público? Porque lá é o SUS, seu último suspiro. Ele brinca aí também. Ele pediu que não levasse ele para o ICC, que é um local que trata do câncer, porque ninguém da família pode entrar junto com o Ednei, ele não pode ficar sozinho por conta das suas dores. A irmã Jadilene, que é sua esposa, colocou as mãos na cabeça e disse: o que eu faço, meu Deus? Lembre-se, Ednei estava hiper mal, e o irmão do pastor Gilson, Alberto Alves, o atendeu através desse telefone, e através dele conseguiram colocar o Ednei no hospital de Messejana, que também trata do câncer do pulmão e é do estado. Ednei estava quase sem respirar, ele está internado então nesse hospital. Aí hora da visita, e ele tem mais algumas informações, pode passar à frente, Pedro Henrique. Se tivéssemos R$15.000, compraríamos o medicamento logo. Esse é um medicamento que eles precisam, mas não tem condição, então eles têm esperança quanto a isso. Jadilene, sua esposa, é como anjo que Deus coloca ao lado do irmão Ednei, além de tantas outras pessoas que não são anjos, mas agem como se fossem. Aí é um versículo desafiador: faça como o nosso Senhor Jesus, que sempre olhava com carinho aqueles que sofriam, no caso dos leprosos. Então, ajuda o irmão Ednei, se você não vem preparado para isso, faça isso agora, e nós queremos, segunda-feira, amanhã, enviar essa oferta para o irmão Ednei. Então vamos, então, um cântico, oferta viva. Logo em seguida estaremos orando pelo irmão Fernando e também pelas ofertas. Oh
tua igreja, que o Senhor faça o que está em teu coração em nossas vidas. Nós queremos louvar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco, porque temos experimentado a tua fidelidade e tua bondade todos os dias, guiando-nos, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal e abençoando-nos a cada dia que passa, Deus. Nós louvamos a Ti pelo espírito de generosidade que essa igreja tem tido. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor retribua em bênçãos as ofertas que os irmãos expuseram aqui para este irmão, na verdade para o Teu reino, ó Pai. Que o Senhor possa usar de forma graciosa na vida do irmão Ednei e sua esposa todos esses recursos que foram colocados aqui. Lembramos a Ti também, ó Deus, a vida do pastor Fernando e sua esposa Lani. Que o Senhor abençoe a eles. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de abençoá-los com nossas orações e ofertas. Que eles sejam, ó Deus, uma bênção naquele país, um instrumento do Senhor. Que esse seminário seja realmente executado em fevereiro, essas aulas. Que eles possam, Deus, estar formando ali líderes para pregar o Evangelho do Senhor naquele país. Que o Senhor dê alegria a eles, não só a eles, mas a tua igreja aqui no Brasil, de ver pessoas sendo convertidas ao teu Evangelho. Pedimos também ao Senhor que o Senhor abençoe o servo, o pastor Fabiano, que irá trazer a mensagem agora. Que ele seja usado na pregação do Evangelho. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo cada palavra que ele irá falar. E que o Senhor possa converter pessoas que estão aqui ainda, que não entregaram suas vidas ao Senhor. E edifica a tua igreja. É o que nós pedimos, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus. Amém. Pastor Fabiano, tem a palavra. Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Hoje à noite nós vamos falar sobre generosidade. O artigo do nosso semanário fala como desenvolver generosidade. Esse é um texto que sempre chama muito a minha atenção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Eu já preguei nesse texto, sei que os irmãos conhecem muito bem. É um texto que acaba sendo um testemunho, um relato de Paulo para outras igrejas acerca do que aqueles irmãos das igrejas da região da Macedônia estavam fazendo diante da pobreza e da fome que assolava o mundo naquela época. Generosidade, antes da gente ler o texto, explicando melhor o nosso tema, é fruto do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, a Bíblia diz, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo começa então a produzir os frutos do arrependimento do pecador, que tem a sua vida transformada e ele passa a viver diferente, com um novo coração e com motivações diferentes. E a Bíblia fala sobre vários desses frutos, principalmente na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Generosidade é um desses frutos do Espírito Santo. Generosidade é sentir compaixão e buscar o bem de outros. Jesus alimentou uma multidão faminta porque sentiu compaixão deles. Generosidade tem a ver com gratidão no coração. Uma pessoa ingrata nunca será uma pessoa generosa. Generosidade tem a ver com o contentamento no coração. Uma pessoa insatisfeita nunca será generosa. Generosidade não depende do quanto você tem. É uma questão do coração. Vamos ver isso no nosso texto hoje à noite. Tiago disse: a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei
a minha fé. Capítulo 2, versos 16 e 17. É um texto polêmico lá, o texto de Tiago. Há uma divergência, principalmente com relação à doutrina do catolicismo romano, que acha que Tiago está ensinando que é preciso ter obras para que você seja salvo. De fato, não tem nada a ver o ensino de Tiago com isso, com salvação. Ele está falando de vida cristã, e ele não faz uma divisão entre fé e obras. Tiago não faz isso, Paulo faz. Tiago não faz essa diferenciação, até porque Paulo lá em Romanos está falando de salvação. Aqui Tiago está falando de vida cristã, de crescimento cristão. Então Tiago não faz a diferença entre fé e obras. Ele faz a seguinte distinção: fé com obras e fé sem obras. Então são dois tipos de fé. E ele então tenta chamar a nossa atenção que a fé não é algo palpável. Se você pergunta pela minha fé, eu não tenho como tirá-la do bolso e mostrar para você a minha fé. Nesse sentido é algo mais subjetivo. Mas ele diz, é possível ver a sua fé. E é pelas obras, é pela forma de viver, é pelo fruto do Espírito Santo na sua vida, que você então demonstra que tipo de fé você tem. Então ele diz, olha, mostre-me sua fé sem obras. É impossível. Mostre-me sua fé sem frutos. Mostre-me sua fé sem nada concreto, sem nada palpável. Não tem como você mostrar a sua fé. Agora eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, a fé, ela não entra em choque com obras. Na verdade, as boas obras, elas estão casadas com a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé leva o cristão a produzir bons frutos. Ainda lá na sua carta, Tiago, capítulo 1, verso 22, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a fé, ela tem que ter operosidade. A fé tem que ser eficaz. A fé tem que funcionar. A fé leva você a praticar aquilo que você ouve. Fé é você crer no conjunto de doutrinas que te é apresentada. E confiança é você praticar essa doutrina. Isto é, então, fé. Esse texto aqui, irmãos, de 2 aos Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos. Falando de generosidade, nós vamos abordar bastante aqui a graça de Deus, através desse texto, na vida daqueles irmãos. Então leia comigo. Capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então nós temos aqui Paulo escrevendo para uma outra igreja, a igreja de Corinto, e mostrando para aqueles irmãos o que Deus estava fazendo na vida de outros irmãos, de um outro grupo das igrejas que ficavam na região da Macedônia. O que nós temos aqui é a graça de um Deus favorável, pela fé e o amor revelados em Cristo, fazendo nascer um novo ser humano. É a nossa ideia aqui desse texto, falando de generosidade. Nós encontramos um Deus favorável, ou seja, um Deus gracioso, porque quando nós dizemos que Deus é gracioso, nós estamos falando, Deus se tornou favorável
recebemos a graça de Deus, nós estamos dizendo que somos agraciados, somos alvos da graça, aquela expressão que muito no outro contexto, às vezes a gente usa de alguém que é desgraçado. Nós estamos trazendo a ideia de alguém que é miserável, de alguém que é desprovido de graça. Mas nós não somos desgraçados, sem graça, nós somos agraciados. Deus se tornou favorável a nós. E o que Paulo agora aqui, irmãos, está ensinando para aquela igreja de Corinto é: olha, Deus se tornou favorável de tal modo, pela fé e pelo amor revelados em Cristo Jesus, que aqueles irmãos demonstram que de fato eles são novas criaturas. É um novo ser humano. A fé e o amor em Cristo suscitaram novos seres humanos, novas criaturas, pessoas diferentes, que são generosas. E eu quero que vocês tomem conhecimento da graça de Deus derramada na vida daqueles irmãos. A graça nos revela Deus. A fé e o amor suscitam uma nova criatura. A graça nunca está só ou sem propósito. Deus não é gracioso simplesmente por ser gracioso. Quem é agraciado é também transformado. Deus é gracioso para que nós também sejamos graciosos com outros e a sua graça seja vista através de nossa vida. Nós revelamos o amor de Deus pela forma como nós vivemos. As igrejas aqui da Judéia, irmãos, estavam sofrendo com a grande fome daquele tempo. O livro de Atos fala sobre uma grande fome no início da igreja mesmo. E vocês lembram que os irmãos começaram a vender os seus bens, as suas propriedades, e começaram a levar o dinheiro para os apóstolos, que distribuíam então para comprar alimento para com as pessoas pobres. Novamente a Judéia sofre uma grande crise econômica. Novamente a seca castiga a nação. E agora falta emprego, falta comida, falta alimento. Os irmãos estavam sofrendo porque a nação toda estava sofrendo. E eles sentiam falta das necessidades mais básicas, que é exatamente o alimento, a comida para a sustentação. E as igrejas então se mobilizaram. Eles queriam levantar ofertas. Isso que nós estamos fazendo em relação ao nosso irmão Ednei. Isso que nós fazemos quando a gente participa de um projeto para ajudar os missionários, como é o caso do irmão Fernando de Família. Isso que as igrejas fazem para sustentar, por exemplo, um programa de televisão, como nós temos aqui, com a participação de várias igrejas. A gente não pode fazer sozinho, a gente mobiliza outros irmãos e as igrejas se unem em torno de um propósito. Foi isso então que as igrejas da Macedônia fizeram, para ajudar as outras igrejas da Judéia, cujos irmãos estavam passando necessidades, faltando alimento, as necessidades mais básicas. Paulo quer mostrar o que estava por trás da motivação daqueles irmãos. Por que eles agiram da forma como eles agiram? Sempre se espera que a igreja faça alguma coisa diante da crise moral, diante da crise financeira, diante da miséria, diante das tragédias, diante do sofrimento. Normalmente as pessoas querem que a igreja fale alguma coisa, traga alguma explicação. Por que a doença? Por que a tribulação? Por que o desemprego? Por que a fome? Por que a miséria do mundo? Por que as pessoas sofrem? O que é que a igreja vai fazer? Como é que nós vamos nos comportar e administrar os recursos e o tempo que Deus tem nos dado graciosamente? Sempre se olha para a igreja e sempre se espera que a igreja faça alguma coisa. As igrejas da Macedônia se mobilizaram então em prol dessa causa, para ajudar os irmãos que estavam passando fome. Com base nesse texto, eu quero fazer 5 observações. O que Deus está nos ensinando aqui, o que Paulo está compartilhando para a igreja de Corinto como testemunho daquilo que estava acontecendo em relação à vida dos irmãos da Macedônia. Número 1, a graça de Deus é reveladora. Nós estamos falando de generosidade. E a primeira lição do texto, quando nós abordamos o aspecto da graça de Deus se tornando favorável a nós,
A lição que nós encontramos aqui é que a graça de Deus é reveladora. Olha o verso 1. Paulo diz: irmãos, nós vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ponto. Esse é o assunto. Esse é o tópico nessa altura da carta. Porque naquela época, quando se escrevia cartas para as igrejas, e essa é pelo menos a quarta carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, embora seja a segunda na nossa Bíblia, que as outras duas não foram aprovadas pelo cano, não eram consideradas inspiradas, mas é pelo menos a quarta vez que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Ele vai tratar de vários problemas, ele vai abordar vários assuntos, e ele vai trazer advertências, ele vai fazer exortações, e ele vai desenvolvendo pensamentos. E agora Paulo chega num ponto aqui da carta, quando ele está dando um relato, quando ele está falando da sua equipe missionária, o que é que eles estão fazendo, aonde eles estão trabalhando, como é que eles estão distribuindo as tarefas, como é que Tito tem participado da sua equipe, como é que Timóteo tem ajudado. Enfim, Paulo está falando sobre um relato missionário, mais ou menos como o Fernando fez hoje à noite. O que é que ele foi para a Venezuela? Qual é a situação econômica do país? O que é que eles estão fazendo? Quais são as etapas do projeto? Quando pretendem voltar? Aonde estão? O que vão fazer? Ele traz um relato missionário para a igreja. A igreja ora pela nação, a igreja ajuda os missionários que vão, e a igreja fica recebendo notícias, agradecendo, orando, sendo exortada para continuar firme e mantendo a obra do Senhor neste mundo. É isso que Paulo está fazendo aqui, escrevendo para a igreja de Corinto. Mas agora ele fala sobre a graça. Irmãos, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus derramada na vida daqueles irmãos. Eu quero que vocês enxerguem a fé daqueles irmãos e como o amor de Deus tem sido transformador. Então a graça de Deus é reveladora. O que Paulo está tentando mostrar é que aqueles irmãos têm sido agraciados. A graça, irmãos, revela se você a tem ou se você não a tem. A graça